Ótima tarde, estamos aqui hoje com o Lúcio que é o CEO do Grupo LC, Contabilidade, Administração de Condomínio e outras coisas mais. O Lúcio, super profissional, conhecido na região, vocês vão gostar do tema hoje, que ele é maravilhoso. Comigo aqui a Suelen, sempre comigo, me ajudando aqui para o entrevistado não sair pela tangente. E, Lúcio, muito obrigado por você ter vindo, é um prazer recebê-los aqui no podcast do Grupo RM. Boa tarde a todos, o prazer é meu. Rogério, obrigado pelo convite. Vamos nessa um pouquinho falar sobre esse universo de administração de condomínios e contabilidade. É muita coisa, né, Lúcio? Mas antes, fala um pouquinho da LC pra gente. A LC é contabilidade, é administração? Conta pra nós aí um pouquinho. O Grupo LC ele nasceu de contabilidade, né? Eu sou contador por formação, então atendendo empresas. E aí acabou no momento da minha vida eu me tornando síndico profissional. Atuei como síndico profissional por vários anos aí no mercado. Logo após isso, senti uma necessidade de ver uma questão de administração de condomínios que fosse um pouquinho mais eficiente, que pudesse agregar, tendo em vista as experiências que a gente tinha na região. E depois disso, o Grupo LC foi crescendo. Hoje a gente atende mais de 120 condomínios. Nossa, como tanto na região aqui do Alto Tietê, São Paulo, temos um condomínio também em Volta Redonda, atuando aí basicamente nessa parte de administração de condomínios e atendendo empresas que, por suas vezes, prestam serviços a condomínio. Que a gente, no Grupo LC, o que aconteceu? Muitas vezes a empresa chegava lá e a gente via que estava errado, que a nota fiscal não estava ok e tudo mais. E a pessoa, nossa, mas meu contador nunca me orientou, tudo. E aí acabava contratando a gente para consultoria e acabava, inclusive, contratando a gente como contador. Legal, viu, Lúcio? A gente vem acompanhando o crescimento da LC, né, Su? Aqui na região, até você falou, fora da região e até outro estado. Parabéns, né? Acho que o diferencial seu, que você pensou, isso foi muito na hora. Você teve esse twin de ver essa necessidade que o mercado precisava e você conseguiu transformar a necessidade em realidade. Parabéns, viu, Lúcio? Obrigado. Hoje o Grupo LC também está atuando com cursos, né? Então, hoje eu sou chamado para dar cursos em várias partes do Brasil sobre gestão de tributos para condomínios, que é um tema que a gente vai falar aqui hoje. Legal. Que é um tema bem complexo, que muita gente renega, muito síndico deixa para lá, muita administradora também deixa, e que a Receita Federal está de olho aí, olhando com carinho nesses números que condomínio arrecada mensalmente. Legal. E quando a gente pensa em condomínio, a gente pensa em casa, né? Não é empresa. E aí, condomínio é empresa? Ou não é empresa? Condomínio ele não tem a característica de uma empresa, ele não tem a personalidade jurídica de uma empresa, mas ele tem o CNPJ ali para questões de contratação e recolhimento de tributos. O condomínio é um grande tomador de tributos, né? De 100% de uma previsão orçamentária, vamos falar aí que 95% dessa previsão orçamentária é para pagar custos de serviços. O que você compra em condomínio é muito pequeno em vista do que você paga de serviços. E a Receita Federal está de olho no quê? Nesses serviços. Nós tivemos recentemente em Santos uma questão de fiscalização de condomínios. A prefeitura estava com uma queda na arrecadação no período da pandemia. Falou, peraí, como que a gente aumenta essa arrecadação? Vai lá e mandou uma notificação para todos os condomínios da cidade de Santos entregar os últimos 5 anos de prestação de contas lá na prefeitura. Não preciso dizer para vocês a tragédia que foi, a quantidade de auto de infrações que foram emitidas, porque esses recibinhos que as pessoas pegam, que não tem validade fiscal nenhuma, ou nota fiscal incorreta, ou contratação de MEI, né? O pessoal achando que contratar MEI hoje é uma vantagem. Cuidado, nem sempre é uma vantagem. Então... Por que MEI não? MEI, na verdade, o que acontece? Hoje a Receita Federal, hoje não, né? Desde 2015, a Receita Federal, o que ela fez? Ela falou assim, quem contrata serviço de MEI, de elétrica, hidráulica, o serviço ligado à construção civil, além do valor que ela paga da nota fiscal do MEI, ela tem que pagar 20% de tributos, que é o INSS patronal. Sim. Até 2023, cada MEI emitia a nota fiscal no site da sua prefeitura, a Receita Federal não tinha como controlar isso. O que a Receita Federal fez? Falou, não, peraí, eu quero controlar isso. A partir de outubro de 2023, ela falou, não, agora todo MEI vai emitir nota fiscal na minha base de dados. Ele vai entrar lá com a senha GOV dele e vai emitir nota fiscal na minha base de dados. Ou seja, hoje a Receita Federal, com 2 cliques, ela consegue verificar se as pessoas estão pagando esse imposto ou não. Não vai demorar muito, esses autos de infrações vão começar a chegar. Nossa. O fato de achar que tá tudo bem hoje... Então, não quer dizer nada. Então, realmente, o barato sai caro, né? O barato sai caro. Tá vendo? Quando você vai contratar um serviço e é uma contratação de serviço MEI, verifique se a atividade dele não vai incidir os 20% a mais, porque não é retido do prestador, é pago a mais. Então, se você contratou um serviço de 10 mil, na verdade, ele vai sair por 12.
E às vezes você tem um serviço que uma empresa ofereceu para você por 10.500. Exatamente. Então, isso tem que fazer parte da sua análise de custo, né? O tributo, ele é uma questão de planejamento. Você tem que saber o que você vai pagar para você se planejar. Legal, Lúcio. Nossa, muita gente não sabia disso. E, ó, pessoal, o Lúcio está falando aqui, é real, viu? Acontece mesmo. A fiscalização vem e sai mais caro no final. Isso é bem mais caro mesmo? Eu imagino, porque imagina você fazendo isso vários anos. Dúvida. E o síndico nessa situação? Como é que fica? Muito se fala no mercado sobre a responsabilidade civil e criminal, só que tem responsabilidade tributária também. E a responsabilidade tributária da cadeia, gente. Falando português bem claro, da cadeia. Você preso porque não recolheu o tributo? Sim, por sonegação fiscal. Exatamente. Se for comprovado, né, Se Lúcio? você é parte da sonegação fiscal, você pode receber um processo criminal e ser condenado. É verdade. Então, muito cuidado. Por exemplo, quando você retém um imposto e não paga, é um crime de apropriação indébita. Quando você desconta de um funcionário o imposto lá e também não pagou, é apropriação indébita. Quando você concorreu num crime de sonegação fiscal, ou seja, você comprou algo sem nota fiscal, você concorreu no crime também de sonegação fiscal. Exato. Ambas as partes. Então, muito cuidado. O síndico aí que acha que isso não vai ser pego, que não está de olho. A Receita Federal não investiu bilhões num sistema lá que ela controla tudo à toa. Ó, uma coisa bem básica. Quem é declarante do imposto de renda, há 10 anos atrás, você tinha que juntar uma penca de documentos e levar para o seu contador fazer. Hoje, com a Senha Gov, o contador faz toda a sua declaração de imposto de renda. Ele não precisa de documento nenhum. Com tranquilidade ali. Com tranquilidade, ele faz toda a questão. As informações. Porque tá tudo na base de dados da Receita Federal. A Receita Federal, ela vem investindo. Você já gastou, já tá lá. Já tá lá. Nota fiscal de médico, plano de saúde, dentista, tá tudo na base de dados. Então não tem como burlar mesmo. Não tem como burlar. Escondidinho não tem mais. Não. O jeitinho brasileiro não funciona ali. A Receita Federal, desde 2007, na verdade, o que ela fez? Ela começou a intensificar essa questão de trazer para a formalidade. Então, o que ela fez? Em 2007, ela implantou a nota fiscal eletrônica de venda. Foi o primeiro passo do SPED. Depois vamos sistematizar as declarações. Então foi o SPED de contribuições, é uma série de declarações que é entregue para a Receita Federal, que era de forma analógica e hoje é online. Você vai fazendo declaração online. O último passo foi o E-Social. Muita empresa não tinha os laudos de medicina do trabalho. Condomínio, gente, nenhum condomínio tinha esses laudos. Ninguém contratava. Hoje não contrata. O que acontece? Multa. Vai lá, contrata um funcionário hoje e registra depois do prazo, faz o exame depois. É multa. Tudo isso a Receita Federal fez o quê? Ela foi interligando. FGTS, antes também era uma declaração arcaica que você declarava. Hoje é online, mudaram até a data por causa disso. Então tá muito mais fácil. Funcionário hoje ele consegue acompanhar se o FGTS está sendo depositado mensalmente. Exatamente. Então, empresas sérias como o Grupo RM, que paga ali em dia, o que foi? Foi beneficiado com isso. Porque o funcionário sabe. Exatamente. Tá tudo bonitinho, eles falam pro cliente, verdade. As empresas sérias, elas foram beneficiadas. Para você não mudou nada, na verdade. Para você, para a empresa ganhou. Na verdade, ganhou uns dias, aí vai pagar o imposto até. Sim. E para você foi muito bom, por quê? Porque o funcionário ele consegue acompanhar na realidade quanto ele tem. Exatamente. Se o FGTS está sendo pago em dia, quanto ele tem ali. Ele hoje tem várias modalidades de saque do fundo de garantia, né? Saque aniversário, saque isso, saque aquilo. Então, ele sabe que ele pode contar com aquele dinheiro naquele momento, que a empresa está pagando em dia. Exato. E é um indício que se a empresa está pagando aquele em dia, o resto ela está pagando em dia também. E foi bom você ter comentado esse assunto, porque tivemos um exemplo claro na pandemia. Na pandemia, o governo liberou alguns valores de FGTS, data de aniversário e tal, e só as empresas que estavam corretamente, que estavam depositando, que o funcionário conseguia. E nós não tivemos, graças a Deus, nenhum problema, porque efetivamente nós fazíamos já o pagamento, independente da Covid. E aí muitas empresas, você vou lá sacar, chegava, não tinha um fundo de garantia, porque a empresa só foi saber por causa do Covid e o governo liberou. Então, realmente, isso aconteceu e a gente ficou feliz, porque a nossa empresa que faz contabilidade é a LC Contabilidade. Não gente, ó, enterrar, né? não é 5 anos, não é 6 anos, é muitos anos com o Lúcio e a gente confia, tá? Então, graças à nossa contabilidade também, que nos ajuda sempre nos orientando, sempre atualizando, porque o Lúcio, como ele falou, ele faz curso. E pessoal que de contabilidade, a gente sabe, se não tiver atualizado, muitas leis que hoje em dia, hoje mesmo, está tendo lei mudando. E ele amanhã está sabendo. Então, obrigado, viu, Lúcio? Já agradecendo aqui, imagina, pessoalmente, né, pelo trabalho seu aí pela gente. E a gente tem que pensar também que a reforma tributária vem aí. E aí o pessoal fala, não vai impactar em nada? Vai impactar.
Sim, a estimativa é que a gente vai ter um aumento de custos em serviços de 6% a 8%. Esses custos vão ser o quê? Repassados? Não existe milagre. É o que eu sempre, na administração de condomínio, eu sempre falo. Vamos comparar preços. Se eu tenho aqui a RM me oferecendo um serviço por 20, o outro ele está me oferecendo por 18, 15... Alguma coisa está errada. Mas tem empresa. O lucro da empresa não é tudo isso, gente. Exatamente. Não é tudo isso. Eu, como contador, eu posso falar aqui. Viu? Não é tudo isso. Então, quando você vai colocar ali, o que a gente fala para o síndico? Vamos abrir a planilha. Vamos abrir a planilha para a gente identificar realmente se ele está tendo lucro ou não. Aí, às vezes, você chega ali e você fala assim, peraí, o valor que ele está cobrando, ele não consegue pagar os custos básicos do serviço. Como que a empresa vive, gente? Exatamente. Ninguém vive do almoço vende almoço para comer a janta. A empresa precisa ter lucro. Perfeito, Lúcio. E a empresa que é terceirizada e leva lá o serviço de portaria, zeladoria, no Simples Nacional? Não pode. Nós temos uma vedação da Receita Federal desde 2015 que impede as empresas de portaria de ser optantes pelo Simples Nacional. E a Receita Federal já está fiscalizando isso e autuando isso. Já ouvi muito cliente falar, mas isso é problema da empresa. Não é problema da empresa, é um problema do condomínio também. A responsabilidade de retenção tributária é do tomador, é do condomínio. O condomínio é obrigado a reter. Então, se ele tem ciência que a norma fala que não pode aquele serviço ali ser optante pelo Simples Nacional e, consequentemente, ele não está retendo os 4,65, ele é conivente. E aí... Responde junto. Responde junto. futuramente. Sim. Então, não é só terceirizar para se livrar da tributação. Eu tenho um condomínio que ele está devendo aí atualmente R$480 mil de impostos em solidariedade porque não fez o que deveria ter feito de acompanhamento das questões. R$480 mil. Meu Deus, olha que Mas valor. aí, pergunta. Tinha uma administradora. Tinha. E a administradora? Fachou, foi embora, não fazia nada direito, fizeram auditoria, que é uma coisa que eu super recomendo para condomínio. Eu acho que todo condomínio tinha que ter um auditor independente, mas é um auditor de verdade, um auditor independente. Porque dá assistência, Exatamente. O auditor que não tem ligação com o administrador, não tem ligação com o síndico nenhum. Ele pega o documento do condomínio, analisa e dá um parecer sobre isso. Com uma auditoria, você não ficaria numa situação dessa. Porque você tem uma auditoria preventiva, que, gente, é super barato. Você está falando de auditoria preventiva aí, varia muito de acordo com o condomínio, mas entre R$400 a R$600 por mês. É barato mesmo. É barato. Muito barato, para você muito não ter o barato. risco de ter um prejuízo desse. Para quê? Você, síndico, ser assistido, você não ter nenhuma dúvida disso, você ter lisura no processo. Você chega numa Assembleia de Prestação de Contas, né, em janeiro e fevereiro, com 12 relatórios de auditoria, recomendando as suas contas, não apontando uma inconsistência, que morador vai votar contra a sua prestação de contas? Exatamente. Qual o questionamento? Qual o questionamento que o morador vai fazer? A segurança é muito Nenhuma. maior. E a Porque você vai assertividade. estar tudo ali certinho, provando que está tudo ok, que o seu condomínio está em dia, que a documentação da empresa terceirizada, porque a auditoria também checa isso. Se a documentação da empresa terceirizada está entregue ali, se está anexada na pasta, se as certidões das empresas estão ok. Então, isso é uma garantia para o síndico, para a administradora e para empresas sérias, que são vistas e aí também acabam passando por esse crivo da auditoria. Por isso, ajuda muita gente, por isso né? que um condomínio, né, com o seu síndico, tem uma grande responsabilidade quando vai contratar a contabilidade e as prestações de serviços. Porque se não tiver esse cuidado, quando for ver, é 400, 500, 1 milhão, até impagável, né, Lúcio? A gente viu uma modalidade aí muito, muito grande das empresas utilizando a famosa conta PU, né? Que era o dinheiro do condomínio na conta das administradoras, que para mim é uma aberração, na verdade, você vê numa situação dessa. Eu sempre brinco, se eu ganhar na Mega Sena hoje, eu deixaria meu dinheiro na conta do Rogério? Não. Eu queria. Então por que eu vou deixar o dinheiro do condomínio na conta de outro? Eu queria, mas você não deixar. Não vai deixar, gente. Então, o condomínio, até para facilitar o processo de transparência, é você ter aí o quê? O dinheiro na sua conta. Sim. E, morador, cheque. Hoje, todas as administradoras oferecem um aplicativo para você checar as contas do seu condomínio. Olha lá, olha as notas fiscais, olha o saldo, olha a documentação, olha se as contas de consumo estão sendo pagas, olha se as coisas estão em dia. Porque muitas vezes, nossa, meu condomínio está devendo 200 mil da Sabesp, mas você nunca percebeu que a conta de água não estava sendo paga? Porque, gente, você olha ali e verifica alguma coisa. E, às vezes, não é, porque teve desvio de dinheiro. Não, às vezes o dinheiro não entrou. Exato. Às vezes, na Assembleia que você faz a previsão orçamentária no começo do ano, que você fala, eu preciso de um reajuste de tanto para pagar a conta, que você não aprova, então você é parte da culpa do condomínio estar devendo Exatamente. isso.
Porque não existe milagre. A receita tem que ser um pouco maior que a despesa. Se a despesa for maior que a receita, gente, Não fecha. é um equilíbrio. É igual quando você tem um salário. Você é seletista. Eu ganho 3 mil reais por mês, mas eu ganho 5, tá? De onde tá saindo esses 2? Vai ter que sair de algum lugar. Vai né? estar saindo de algum lugar. Ou você tá lá com um empréstimo no banco, ou você tá no cheque especial. E uma hora essa conta E a conta não vem pro chega. morador, né? E a conta vem Porque pro pensando morador. que esse condomínio, você falou que 400 mil? 480 mil. De dívida. Vai parcelar, imagino eu. E muitas vezes na receita. Parcela bastante. 60 vezes. Só 60? Só 60. E aí vai fazer rateio. Vai fazer rateio. Nossa, o morador que também não contratou. Vai pagar. Ele vai pagar de novo. Vai pagar. Por isso que é Com importante. juros e com- Nossa. Por isso que é tudo. importante, Lúcio, os moradores participarem das Participar. reuniões, participar do que está acontecendo, quem que vai trabalhar, né, no condomínio, quem é que é a administradora, quem é terceirizado. Porque às vezes moradores mesmo não se preocupam com isso, não vão nas reuniões. E quando vão ver, já está desse tamanho o buraco. Então é importante você falar e auxiliar e dar esse depoimento aí, porque as pessoas que estão aqui vão assistir e vão saber que isso é importante. Participar. E na escolha, porque assim, às vezes na assembleia, a gente faz a assembleia, a gente tá lá, né? Então, assim, empresa A, 1.000. Empresa B, 500. Empresa C, 100. Ou a empresa A, 1.000, a outra 900, a outra 100. Diferença. Vamos pegar a de 100. E, assim, é uma decisão quase que unânime. Se não é unânime, é pelo valor, não pela qualidade do serviço e do que vai entregar depois. O conhecimento que tem. Aquele chefe de cozinha, o Olivier aqui, ele fez uma abordagem esses dias atrás e falou assim: quando você vai contratar uma coisa para sua casa, você compra o mais barato? Você não compra o mais barato Não, para sua casa. não. Então, para que diabos condomínios tem que contratar mais barato? Qual é a análise de preço que você está fazendo? Você realmente vai contratar o mais barato? Você vai colocar qualquer coisa ali no seu condomínio? Lembre-se, ali é o valor que você investiu, às vezes, o sonho da sua vida. Exatamente. É onde sua família mora, é onde você tem que ter sua família protegida, é onde você muitas vezes sai de manhã e volta de noite e tem que estar numa tranquilidade. Então, se você quer isso, isso custa. Isso não tem como você não cobrar. E adianta, eu vejo muito hoje reclamação: nossa, mas eu tenho uma rotatividade de grande funcionário no meu condomínio. Tá, e o que você está fazendo para valorizar o funcionário do seu condomínio? Você está tratando ele bem? Ou você chega na portaria, é mal educado, não fala com os funcionários que estão lá atuando para você? Exatamente. Então, O é mal educado, né? Depois o processo vem pro condomínio, né? Exatamente. Eu moro num condomínio que hoje a RM tá lá, né? Fazendo portaria, tudo, desde o começo, inclusive. E os porteiros todos me conhecem pelo nome. Eu chego e eles diferente, né? sabem quem são. Então, senhor Lúcio tem encomenda, senhor Lúcio chegou tal coisa. Tem toda uma questão de educação, de cumprimento. Por quê? Porque isso é treinamento, isso é valorização do funcionário. E se você não tiver funcionários valorizados, gente... Exatamente. Eu, quando síndico, eu renunciei num condomínio uma vez, porque os moradores do condomínio, um condomínio aqui em Suzano, por sinal, eles acharam um absurdo no final do ano eu ter comprado cesta de Natal para os funcionários do condomínio. Nossa. Gente. Eu renunciei na Assembleia quando começaram a questionar isso. Eu devolvi o dinheiro pro condomínio, porque para mim realmente era um absurdo eu, como síndico, não ter poder de dar uma cesta de Natal pro funcionário. Que tava ali o ano inteiro. Gente, eu não tô falando de uma cesta de Natal que era 500 reais por funcionário, não. Era uma cesta de 80 reais por funcionário, ou seja, Um agrado. uma lembrança mesmo. Que Pra falta você de lembrar, empatia, falta né? de empatia. É difícil, né, Lúcio? O ser humano, porque isso é uma gentileza que Uma você gentileza. fez. É uma coisa que tem que... Na verdade, eles têm que aplaudir Exato. a você pela sua atitude. E ao contrário. Eu também pediria, viu, Lúcio? Mas denúncia, assim, né? o Não. engraçado é que isso já faz alguns anos, você vê que o condomínio continua do mesmo jeito, ou seja, se deteriorando, se desvalorizando, a fachada horrível do condomínio, ou seja, um apartamento que ali podia estar valendo hoje uns 400 mil, hoje deve estar valendo uns 200. Depreciado. Que é depreciado. Mas por quê, gente? Porque as pessoas que moram ali não têm um pingo de Gente. gratidão com a pessoa que está prestando serviço. Nem isso. Nossa, não dá. É básico. Para mim é básico você oferecer um mínimo de qualidade Com para o seu certeza. funcionário. É um ser humano que está É um funcionário, é um ser humano que está ali, é uma pessoa que te agrada, Sim, todo é uma dia. pessoa que te conhece. Para quem tem filhos, sabe se seu filho está entrando, seu filho não está entrando, o que aconteceu. Muitas vezes você precisa de muita gentileza de funcionários da portaria. E se você tiver ali legal, você vai ter todo esse apoio, né? Então, isso faz Caso- toda a diferença, Com assim. certeza, Lúcio. Toda a Faz, diferença. faz. Mas pensando ali no que você falou, eu tô intrigada com a questão do valor, né? Que aqui antes vem muita coisa pra devenda, né? A gente vê bastante condômino, às vezes, falar assim: eu não consigo vender meu imóvel, eu não consigo alugar, não compensa, porque a taxa de condomínio tá alta.
Mas que nessa situação, um rateio vai elevar a taxa de condomínio muito. Vai. E aí, como prejudica o sonho da pessoa, o investimento dela, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa confunde também, né? Minha taxa de condomínio tá alta. Aí você vai ver a taxa de condomínio, na verdade, é R$200. O que tem a mais ali, que tá pagando um rateio disso, um rateio daquilo, um outro rateio daquilo, mais consumo, a taxa de condomínio em si não é alta. Mas você tem um monte de coisas que você vai pagar. A conta chega. Não tem como fugir disso. Nós assumimos um condomínio ano passado e que eles não pagaram a conta de água por um ano. 11 meses eles não pagaram a conta de água, acreditando que eles tinham uma liminar que impedia a Sabesp de cortar água. Na verdade, a liminar era de uma outra coisa, não tinha nada a ver com a questão. E ficaram devendo. Chegou agora... Quem trabalha com condomínio sabe o sufoco que a gente está passando com a Sabesp. De atendimento, de conseguir conta, tudo. Por exemplo, antes você ia na Sabesp, você conseguia parcelar a conta. Hoje você não consegue mais. Você só consegue parcelar a conta da Sabesp hoje com cartão de crédito. O condomínio não tem cartão de crédito. Quem vai lá passar o cartão de crédito? A administradora vai? Duvido. Síndico. Síndico, menos ainda. O que a gente teve que fazer? O condomínio teve que contratar um empréstimo para pagar R$86 mil de contas em aberto e vai pagar em torno de 140 mil no somar do todo, dos juros quase do o dobro por causa do empréstimo. Tinha opção? Não tinha opção. Ou ia fazer isso, ia ficar sem água. Porque engraçado que a conta foi paga na sexta-feira, na segunda-feira a Sabesp estava lá para cortar a água. Já. Ia realmente ia ficar sem nada. suprimir, ia ficar sem água. Aí 240 famílias que já pagaram essas contas, porque lá no passado eles pagaram essa conta já foi rateada, estão pagando de novo e agora Pelo erro, muito pela má mais. administração. E por que não checaram? E E eu o sempre acompanhamento, bato, e eu o sempre bato na tecla. Checa, observe, cobre, participe, olhe as coisas. Isso é verdade. Senão né? depois Tem você que vai ter fazer o quê? responsabilidade. É super importante. Essa informação que você deu é muito importante, porque muita gente não olha mesmo. Não olha. Eu tenho pessoas que nem abrem o boleto, não vê, ou deixa no débito automático, não sabe nem que está Segue a vida. pagando e vai... Estou pagando. Até que eu estou chora. pagando para eles cuidarem. Exatamente. E muitas vezes, por exemplo, foi o que a senhora falou, eu faço muita assembleia também, né? Ai, por que a gente tá pagando o INSS da empresa terceirizada? É uma responsabilidade da empresa. Ai, a gente tá pagando os impostos da empresa, tá errado. E aí, assim, ninguém tá pagando porque quer o negócio, tá pagando porque a lei obriga. A lei obriga o condomínio a fazer a retenção. E não fazer a retenção, tá errado. Se você não fizer e pagar tudo para a empresa, tá errado. E se você retém e não pagar, você tá mais errado ainda, que você está cometendo um crime de apropriação indébita. Então, assim, ficando bem claro, o condomínio não paga o INSS do funcionário. O condomínio retém o INSS da nota fiscal, conforme determina a lei. Se você tem um contrato lá de 20 mil, a retenção é 11%, a empresa não recebe os 20 mil. Ela vai receber ali 20 mil menos 11%. Então, ela vai receber 18.800, não, 17.800, e mais o restante que ela vai pagar pro INSS através de uma guia. Que corresponde o total, valor isso, que corresponde ao seria total. dos encargos. Exatamente. E aí, Contrato todo, nessa situação, o condomínio fica tranquilo. Porque foi pago, né? Porque se você paga cheia a nota, se a empresa não pagar, depois vai voltar, porque a obrigação era do condomínio, que é o tomador. reter. Então Exatamente. é importante, muito importante isso aí, né, Lúcio? Não, e faz diferença na informação. Essa informação sua é pro pessoal entender. Entender. E compreender mesmo, porque é muito questionado. Por que eles têm que pagar os impostos se eles já contrataram uma terceirizada? Nossa. E não é só impostos da terceirizada, tem vários outros tipos de atividades que você também tem retenção de impostos. Então, elevador tem a retenção dos 4,65% de imposto. Se apegam muito na terceirização, na esquece portaria, do restante. esquece do jardineiro. Do jardineiro, da empresa de detetização. Também. Então, tem uma série de atividades que a lei obriga que seja feita a retenção de impostos. Um vai reter INSS, ISS e a contribuição social, outro vai reter só INSS, outro vai reter só ISS, mas sempre tem algum tipo de retenção ali que vai ocorrer. É muito difícil um condomínio passar imune de retenção de impostos, a não ser que ele não tenha absolutamente nada, ou seja, um condomínio que não tem nada mesmo. Não tem como, né? Não é muito existe. difícil, porque pelo menos a dedetização ele vai ter Alguma que coisa ter. vai fazer, exatamente. Mas aí ainda tem a questão de obrigações, declarações. Isso o condomínio também tem. O condomínio tem a obrigação de fazer as declarações mensais aí, DCTF Web mensal. Não feito, multa de R$500 mínima. A multa não é só R$500, a multa mínima é R$500, porque a multa é calculada sobre o montante que você deixou de declarar. Então, o mínimo é R$500. Então é a partir dali que vai. É a partir dali que vai. Nossa. Então, você pode ter a multa de 5 mil, 6 mil, 10 mil, depende do montante que você tiver. Então, você vai pagar essa multa. E aí, para o condomínio saber que ele está em ordem, o que ele deve fazer mês a mês? Ou tem uma coisa que ele possa fazer? A orientação é sempre acompanhar as certidões negativas do condomínio. Sempre.
Observe ali as certidões negativas. As empresas administradoras sérias anexam as certidões negativas nas pastas de prestações de contas, então você vai ter lá mensalmente. Nas assembleias de prestação de contas, é o mínimo que a administradora tem que apresentar, são as certidões, e é uma série de certidões que o condomínio tem, então ela consegue acompanhar ali se a regularidade está em dia. Identificou ali que, opa, peraí, não está saindo uma certidão, não está alguma coisa, questiona o síndico ali, para o síndico questionar a administradora o que aconteceu. Muitas vezes, hoje é bem mais difícil, mas muitas vezes antes era erro de processamento de pagamento na Receita. Quando era a época de uma guia chamada GPS, era um inferno essa guia. Porque alguém, na hora de pagar, digitou um código errado, ia para um outro lugar, ficava no limbo. Era tudo até manual, você descobrir. né? Era. E aí você tinha que fazer um processo na Receita Federal para alocar e não era um processo rápido. Hoje não existe mais essa guia. Hoje é tudo de guia com código de barra e Pix. Então o pagamento é muito rápido. E o processamento também. Então você consegue acompanhar aí a regularidade do seu condomínio através das certidões negativas do condomínio. Legal. Muito bom essa informação, É viu, bom, pessoal? já ajuda Certidão negativa dos condomínios. Procure saber se está em dia, se está tudo em ordem, se estão saindo. Procure o administrador. E se realmente não resolver, aí já sabe o que faz. Assembleia e com responsabilidade do síndico, por que não está pagando. É isso? É isso mesmo. E outra coisa que eu sempre falo, né? Quem tem funcionário, você quer saber se um funcionário recebeu ou não, gente, não precisa nem falar. É só ele não receber no dia, que no dia seguinte o condomínio inteiro tá sabendo. Isso é fato. Esquece de pagar um funcionário pra você ver, gente. O condomínio inteiro, ele vai... Bom dia, só pra você, hoje eu não recebi. Exatamente. Bom dia, não, minha casa não tá nada bem, não recebi, não consegui pagar minhas contas. Exatamente. Então, assim, cuidado. Quando você vê a empresa, o funcionário reclamando que não recebeu o salário, fica de olho na empresa que tá prestando serviço no seu condomínio, porque provavelmente ela deve estar com algum problema ali. Não, e agora chegando no 13º também. Tem empresa que vai terminar de pagar 13º em março, abril. Coisa que não pode. É. A lei é clara nas datas de pagamento de 13º. Você não pode escolher a data que você quer pagar 13º. Tem que ser paga na data que determina a lei. Exatamente. Então, lá no Grupo LC, nós temos um checklist que a gente exige todo mês da empresa terceirizada. Então, a empresa terceirizada ela é obrigada a entregar uma série de documentos para ela receber. Então, as empresas que a gente trabalha, em sua maioria, todas muito sérias, a gente não tem problema nenhum, não tem atraso de pagamento nem nada, porque as empresas já sabem e, junto com a nota fiscal, já manda essa documentação. Senão não não tem nenhuma recebe. dor de cabeça. Não recebe. Isso é uma forma de garantir também, né? Sim. Porque aí, se não entregar a documentação em dia, pagamento Fica retido. retido. Nós tivemos uma empresa que ela ficou com 6 meses de pagamento retidos. Até O caixa do regularizar. condomínio estava bonito lá em cima. Um condomínio pequeno, com 150 mil no caixa. Mas e aí eu sempre frisando para o síndico: o dinheiro não é de vocês. O dinheiro está guardado lá porque tem destinação certa e Pode tudo gastar, mais. né? Até que a empresa conseguiu regularizar lá as coisas dela e ela recebeu tudo o que tinha para receber. Mas até então ela ficou com o pagamento retido. E pensando em ter terceirização e o funcionário próprio, que chama ali, né, orgânico, o que vale a pena? O que, na sua opinião, como contador, vale a pena? Em termos de custos, hoje é muito parecido. Em termos de custo, hoje você tem uma diferença muito, mas muito pequena a menos para o funcionário próprio. Porém, o funcionário próprio, você tem todos os riscos, por exemplo, da falta, do atestado, do tempo de férias. Então, você tem todas essas questões aí que uma empresa terceirizada... Resolve Quer nem saber. rapidamente. Rogério, o funcionário não veio hoje. O problema é seu. O Rogério vai ter que se virar e colocar alguém Usa o lá. pessoal do seu Exatamente, banco aí. exatamente. Rogério, ó, o funcionário da portaria informou que hoje ele tá passando mal lá, não vem trabalhar à noite. O outro vai continuar lá até o Rogério enfiar alguém lá para fazer o trabalho. Então, no termo de terceirização, eu sempre recomendo a terceirização justamente para você evitar todas essas intempéries aí, né? Nós temos um caso, um fato engraçado até, de um condomínio aqui em Suzano que eles tinham funcionário próprio, agora não tem mais. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 18 horas, o funcionário acontece manda... as coisas, às 17 horas, onde o tudo funcionário acontece. manda uma foto que tava de atestado. Ele tava de atestado lá na Praia Grande, tá? Mas era uma mera coincidência. Foi, Uma ele mera só tava coincidência. por lá. Tá, e dia 24 de dezembro, 5 horas da tarde, você arruma quem para Difícil. cobrir esse serviço? Difícil. E aí Funcionário pensa- próprio. E aí, quem foi? O síndico? A síndica ficou um tempão na portaria. A síndica na A portaria no síndica Natal. ficou até conseguir alguém para ir lá para ajudar e cobrir o posto, porque ninguém ia. Gente, geralmente 24 de Natal, quem gosta de beber, então já tá lá para lá de Bagdá já. Ninguém quer ajudar. Ninguém tá quer. lá. Nem Quando você consegue. e quando você tem uma empresa terceirizada, a empresa terceirizada vai ali agilizar. É claro, quando você está falando de empresa terceirizada, séria também, né? A gente tem um banco, né? de Exatamente. Vocês têm funcionários a mais aqui Na que espera. vai É. fazer ali para fazer esse serviço. Exatamente. Então, é muito fácil de lidar. Eu hoje super recomendo
a terceirização. Eu acho que você ter funcionário próprio hoje é um risco que você não precisa ter. Ah, Lúcio, mas a diferença é muito grande? Eu disse, é muito pequena. Até porque alguns benefícios dos funcionários de condomínio próprio são bem maiores que funcionários terceirizados. Então, quando você vai colocar na balança, a diferença é mínima. A gente já fez essas comparações para explicar em assembleia e demonstrar que não vale a pena. Bom ouvir isso, que a gente tem conhecimento. E acho que um fato também que dá diferença, né? É os 15 dias de afastamento, né? São 15? 14, né? 14, o 15º já é afastamento. A empresa paga. O condomínio não paga nada. Mas se for do condomínio, o condomínio vai pagar esses 14 dias. E mais o funcionário novo. E vai ter que arrumar um funcionário. Além de arrumar, tem que pagar. E como né? você arruma alguém? Já tá difícil no dia a dia você ter alguém. Quem se arruma ali sabendo a pessoa que ela tá ali só para cobrir? E é no susto, né? Sim. E é no susto. E aí tem que ter o treinamento, tem que saber, porque aí a fragilidade da segurança também, porque é uma pessoa nova ali que não sabe nada. Então, tudo que você falou, né, tem que a pessoa pensar. Então, você falando ficou até bom, você sai de mim. Pô, o Rogério tá puxando sardinha, né? Mas verdade, você falou. Eu super recomendo. A gente recomenda também, porque já houve situações de não contratar a gente, passou 10, 15 dias, teve um problema com ele. Rogério, pelo amor de Deus, salva a gente. Vamos terceirizar tudo aqui. Então, realmente, ainda bem que veio de você aí. E outra coisa, você vai ter funcionário próprio? Ah, não, optamos por ter funcionário próprio, a gente prefere ter funcionário próprio. Cria o fundo trabalhista, porque esse funcionário vai ser demitido um dia. Exatamente. Por isso que tem condomínio que tá ali há anos com funcionário. E não vai ter esse tipo de pagar. Porque não fez reserva. Não fez reserva. Nenhuma. Então, assim, ó, para cada ano de um funcionário, você vai ter que guardar no mínimo aí mais 2 salários dele. Para cada ano que ele trabalha, no mínimo mais 2 salários deles tem que guardar. Por quê? No momento de mandar embora, você tem que ter ali o valor da multa do fundo de garantia guardado, o valor do que você precisa pagar para o funcionário. E não tem como fugir disso, gente. Ô, Lúcio, assim, é muito ruim, não te cortando, Rogério? Sim. Quando você está num funcionário próprio, imagina que você contratou ele em 6 meses, o funcionário começou a dar um trabalho e você descobriu que era uma porcaria. Que, nossa, estava muito ruim o trabalho dele. Você vai ter que demitir ele pagando todos os custos. Exatamente. Quando você está na empresa terceirizada, você fala, ó, a empresa troca, não está dando. É assim mesmo. Exatamente. E a gente tem pouquíssimos dias para fazer a troca. Exatamente. Então, assim, vale muito mais a pena a terceirização. Ô, Lúcio, eu vou fazer uma pergunta. E se um funcionário próprio de um condomínio se acidenta num condomínio? E aí vai ver que ele não teve EPI, não teve todas as recomendações necessárias e o acidente deu causa, responsabilidade do condomínio. O que acontece neste caso? Vai vir uma ação trabalhista, provavelmente, aí, se o condomínio não tiver dinheiro para pagar, que geralmente o condomínio não tem esses saldos, vai fazer rateio para pagar. Não tem que fugir, não vai ter como fugir. Vai ter que fazer rateio para pagar. Nesses poucos minutos, todo mundo já concorda que a terceirização é o melhor negócio. Hoje a terceirização é uma das melhores opções porque você livra o condomínio de uma série de coisas. Claro, lembrando que nós estamos falando de empresas sérias, né? Sim. Estamos falando de empresas igual a RM, que está há 20 anos no mercado, que nunca deixou nenhum condomínio pagar processo trabalhista. Eu, como síndico, fui assistido pela RM, então eu não tenho nada para reclamar, sempre fui muito bem atendido. No entanto, que a equipe que eu tinha no condomínio, a maioria está no condomínio até hoje, não sou mais síndico que está lá até hoje. Porque é uma empresa que tem os valores dela, que paga as coisas em dia, e isso mantém o funcionário, né? Então, essa semana mesmo eu estive no Vilagem da Fonte, que era o condomínio que eu fui síndico e morava, o André está lá desde que era síndico, eu não sou mais síndico há anos no condomínio, o Rodrigo tá lá, então uma equipe que tá lá coesa, a Alessandra tá lá, da limpeza, começo, né? Eu lembro que uma vez a Sueli queria trocar a Alessandra, eu falei, não, Alessandra, você não vai mexer, não, vai continuar aqui. Meu Deus, não vai. Alessandra vai continuar aqui. E interessante, Lúcio, você estava falando, a gente recentemente fez um trabalho para saber os funcionários mais antigos nossos, e a gente ficou surpreso, 80% dos nossos funcionários são os funcionários que começaram com a gente há 20 anos atrás, os que não aposentaram, os que já foram, e continua. O nosso turnover é muito baixo, porque realmente nós pagamos em dias. Eu não me lembro desses 20 anos, um dia que eu paguei atrasado, um salário, um 13º. Aqui há 20 anos nunca teve. Então, a gente sempre leva isso como regra na empresa, porque o funcionário é a empresa. Quem leva o nome da empresa é o funcionário. Exatamente. Então, as suas palavras veio bem na hora, porque realmente é isso que acontece. O seu funcionário é o seu crachá na empresa, né? Ele é o seu dia a dia ali, né? É ele que o morador tá vendo. Exatamente. Ele não tá vendo a RM, ele tá vendo o Jailson, ele tá vendo a Alessandra, ele tá vendo a Adriana, ele tá vendo as pessoas que atendem ali o condomínio, né? A gente tem uma né? gratidão tamanha por esse pessoal, por isso que a gente respeita muito e a questão de salário. Rogério, quando chega dia de pagamento, a primeira que pagou todo mundo? Pagou. Tá tranquilo. É assim, no começo, desde o começo era mais difícil, né, Rogério? E aí mas o pagamento de funcionário não pode falhar. Exatamente. Não tem essa opção. Porque realmente... É quem trabalha para a empresa para poder manter a empresa ali, né? Sim. E a gente recomenda, empresa terceirizada,
mesmo as nossas, que são concorrentes, amigos nossos, mantenha salário e o funcionário, invista neles, porque é eles que vão trazer o que você precisa. É isso, Lúcio? Exato. E hoje, por exemplo, vamos implantar tecnologia no condomínio. Tá? Você capacitou os funcionários para usar a tecnologia no condomínio? Porque muitas vezes eles não têm conhecimento. Exato. Muitas vezes eles não sabem utilizar. Nós tivemos que fazer, trazer a equipe para cá, para treinamento interno. E não é uma vez, 2 vezes, não. Montar uma estrutura para dar o treinamento, porque senão você perde a mão de obra. E descartar a mão de obra é sacanagem. Não, sacanagem. E a tecnologia veio para ficar, né, gente? Graças a Deus. Hoje é impensável você ficar sem celular, por exemplo. Não tem como. Não dá. Então você hoje precisa dessa tecnologia. Hoje a maioria dos condomínios estão usando leitura facial para entrada nos condomínios, um tag do sem parar. É cadastro, é tudo muito rápido. Papel, né? Então você tem que investir nessa qualidade do treinamento do seu funcionário, para que o funcionário saiba operar ali, né? Eu recentemente tive um problema com o meu carro e tive que trocar o vidro. E aí troca o vidro, perde o tag, né? Perde o tag sem parar, perde tudo. Aí cheguei no condomínio e falei pro funcionário, olha, eu preciso comprar outro tag. Ele falou, não, tá aqui, ó. O QR Code, só você fazer o Pix, já te dou o tag. Ou seja, uma questão muito rápida. Porque imagina eu ter que fazer um pedido, esperar alguém levar lá o tag, tudo. Eu vou estar atrapalhando a portaria, porque toda vez que eu chegar, vou ter que ficar me identificando, atrasando a portaria. De um negócio que, em minutos está resolvido. Eu acho que essa é a facilidade também que tem que ter, né? A empresa também tem essa sensibilidade da facilidade. Tem que ter umas tags lá mesmo. Pagou, tá aqui o tag, maravilha. Acabou o assunto. Facilita a vida de todo mundo. Facilita a vida de todo mundo. Legal, que bom, que é um condomínio nosso, né, também. É um condomínio da RM. Lúcio, como você está falando de tecnologia, vamos falar um pouco de tecnologia, né? O que você colocou de tecnologia lá no seu grupo LC? Nós temos hoje um chatbot, né, que atende o WhatsApp. Então, o morador ele já cai diretamente no setor que ele quer tirar dúvida. Legal. Então, nós temos um time de resposta em média de 15 minutos em dias normais. Por que eu falo dias normais? Porque tem os dias de vencimento de boleto, que a gente tem uma demanda muito maior das pessoas que acabam não querendo procurar o e-mail, não querendo entrar no aplicativo e acaba chamando a gente ali dia 10, dia 15. Mas os outros dias nós temos um prazo aí de 10, 15 minutos. Legal. No WhatsApp. Nós temos um aplicativo hoje integrado, ou seja, nós fazemos um pagamento de uma conta em até 20 minutos após o pagamento, essa nota fiscal está disponível para o morador no aplicativo ter acesso, full time. Então ele consegue acompanhar o saldo real do condomínio diariamente, tudo. Em dia. Em 20 minutos ele consegue olhar no aplicativo de uma forma bem transparente, de ele saber o que foi pago, como foi pago, para quem foi pago. Então, ele tem acesso à nota fiscal, o boleto, o comprovante de pagamento. Ele consegue acompanhar ali no dia a dia. Com a pandemia, nós crescemos bastante a questão de assembleia online. Então, hoje, mais de 70% das nossas assembleias são online. Nós utilizamos a metodologia do Google Meet, em que a gente consegue gravar tudo, faz assembleia. E hoje, a gente também usa IA para fazer atas. Então, a gente tem uma tecnologia já integrada de IA. Enquanto a assembleia vai ocorrendo, já vai ocorrendo um resumo da ata. Então, a gente tem, em média, entregue a ata em até 2 dias após a assembleia, já revisada, pronta para ir para registro. Nossa, com assinatura rápido, online também rápido. E tudo certinho. E você investiu bem, então. Que bom, Sim, né? Acompanhando a tecnologia. Isso é importante, né, Lúcio? Tem. Hoje isso é muito rápido, né? A velocidade é muito grande. Até porque, por exemplo, a assembleia, a maioria das pessoas não participam. Infelizmente, a maioria das pessoas não vão em assembleia, né? Nós temos isso não é do grupo LC, isso é geral. Sim. A gente tem um número de pessoas que vão na assembleia muito pequeno. Então, se você tem a ata, não tem dúvida. A pessoa não estava na assembleia, mas ela tem a obrigação de ler a ata, no mínimo. Então, se você tem a ata de uma forma mais célere, a pessoa consegue saber o que aconteceu, se teve um aumento, se teve um rateio, se teve uma discussão ali que vai afetar ela, tá na ata e ela consegue acompanhar. Que legal. Não toma um susto, né? Teve um aumento, não toma. chega o boleto mais caro e aí... Não toma um susto. Exatamente. Fica Parabéns. sabendo. Parabéns. Legal, né? Você vê que a LC só subindo. Cresceu muito na Parabéns. parte contábil também, né? Sim, também, sim. Na parte contábil a gente tem atendido bastante empresas voltadas ao segmento condominial mesmo. Inclusive, estamos atendendo alguns condomínios no Rio de Janeiro na parte contábil. O Rio de Janeiro é um estado que tem muito funcionário orgânico, né? Tem muito funcionário antigo ali naqueles condomínios da beira-mar ali. Tudo muito. A maioria é orgânico, sim. Nossa. A maioria orgânico. O Rio de Janeiro tem uma característica de não ter portaria 24 horas. O Rio de Janeiro é muito engraçado, porque, por exemplo, o motoboy ele bate na sua porta para entregar, né? A encomenda.
Coisa que em São Paulo é impensável o Nossa. motoboy entrar. Lá no Rio é muito Entra no comum. condomínio, Entra, bate na sua porta e entrega na sua porta as coisas. Porque no Rio é muito comum você não ter funcionário de portaria 24 horas, né? A não ser condomínios muito grandes ou com alto poder aquisitivo, tem. A maioria não tem. A maioria você tem ali um zelador e um auxiliar de limpeza durante o dia que acaba ali fazendo esses serviços. Tipo o Jambalaya pensando no Sabará ali, né? Exatamente. Tá ali pra tudo. E aí a gente tem vários condomínios no Rio que a gente acaba atendendo essa parte de folha de pagamento, fazendo esse trabalho aqui na nossa contabilidade, porque era uma deficiência que eles tinham lá de atendimento. E esse atendimento é possível por causa das suas tecnologias. É possível Porque por causa lá da no Rio de Janeiro tecnologia. você não vai lá, né? Não vou. 7 horas da noite, eu vou sair daqui 5 pra Não, chegar lá, não correndo. vou. Não chega a 5, né? Nem de Só para avião. passear ou para algum evento, mas para trabalho em si Maravilha. acaba não indo. E é verdade, a minha cunhada mora no Niterói. E eu, de vez em quando, vou para lá. E moro em condomínio. Chego lá, o pessoal, e todo mundo tranquilo, o uniforme, a camisa regata, É. chinelo e shorts. Aí eu olhei, falei com ela e subi, fui no apartamento. Aí perguntei se porteiro. Não, é terceirizada de uma empresa. Falei, nossa, mas você trabalha assim? Não, é que realmente o calor e tal, Sim. isso Tranquilo, toda justifica, vontade. né? Mas a gente que não está acostumado, em São Paulo, que é todo mundo engravatado, terno e tal, achei super diferente, né? E muito mais tranquilo. Eles são muito paz e amor, assim, não tem aquela formalidade. Tranquilão, né? É, Tipo, já fala de relax. futebol, tudo bem, senhora? Então, assim, achei muito diferente, assim, nesse sentido, né? Eu fiquei no Airbnb o ano passado, fui participar de um compromisso no Rio de Janeiro e fiquei uma semana e fiquei no Airbnb. E aí, a primeira vez que o motoboy bateu na porta, eu já achei estranho. Falei, nossa, mas como assim o motoboy bateu na porta? Porque em São Paulo é impensável o motoboy entrar no não entra, condomínio. não pode. É a briga, né? É uma briga. É a batalha. Mesmo condomínios muito grandes, que tem uma distância grande, o condomínio faz algumas outras formas ali de Não deixar o de acesso. ter alguém que leva a coisa lá pro morador, tudo, mas um motoboy em si não entra. No Rio entra, bate na sua porta, entrega lá o negócio, tudo certinho. São características de um Brasil bem diferente, né? Eu tenho viajado bastante aí e dando curso para condomínios, vendo realidades bem distintas de condomínio, né? Então você vai, por exemplo, você vai para Maceió, dei um curso em Maceió em julho. Em Maceió, o síndico é o responsável por pagar todas as contas do condomínio. Ele paga? Ele paga, ele manda tudo as notas fiscais só para a administradora fazer a pasta de prestação de contas. Então a administradora lá emite o boleto e monta a pasta de prestação de contas. Faz a parte de retenção de impostos e coisas, mas ele não tem a parte de pagamento. Quem paga é o síndico, o síndico faz todo o Ele pagamento. vai lá, ele mesmo paga. Exatamente. Aí você vai para Brasília. Brasília também é assim. Nossa. Brasília também Muda é assim. a cultura ali do É. estado e muda a forma de trabalhar. Só que Brasília é um estado mais organizado. Então, Brasília, todos os condomínios têm auditoria, tem assessoria de engenharia. Brasília é um outro cenário na administração condominial. Então, você vai vendo as diferenças regionais. É bem curioso isso, né? Você vê que os problemas são os mesmos. Os problemas que a gente tem em São Paulo, a gente vai ter no Nordeste, vai ter no Norte, vai ter no Sul. É problema de condomínio dele, né? É, problema de condomínios. O que muda são alguns tipos de trabalho, algum tipo de cultura. Então, você vê, por exemplo, Maceió. Maceió ainda tem muito funcionário próprio. Está crescendo agora essa parte de terceirização. Brasília também. Aí, para o Sul, já é maior esse número de terceirização, né? O Sul, na verdade, ele vem numa inovação, né? De questões tanto de tecnologia. Sim, o Sul é mercado de garantidora surgiu onde? No Sul do também, Brasil. lá. Então, já vem nessa pegada de tecnologia maior. Então, o Sul, ele acaba indo na vanguarda dessas questões. Que muitas vezes chega coisa lá primeiro do que chega em São Paulo, né? Exatamente. Porque é um laboratório que depois chega em São inclusive, Paulo. É, só para Feira dar. vai pra lá esses dias agora. A gente tem uma feira e o insight, porque a gente começou a procurar tecnologia e aí é do sul, é do sul, é do sul. É. Então, toda essa tecnologia que a gente vê, tags, reconhecimento facial, antenas, a maioria veio de lá. E a gente agora tem uma feira para ir, porque lá é o nicho da tecnologia, né? E a gente já está coisa com lá diferente daqui. uma data marcada para Pra ir lá, fazer para lá. passear É. e conhecer, né? Passear e conhecer. Isso é, administrar condomínio não é você ficar dentro do escritório, Não né? dá. Você fica Não é cego. você fica cego, você tem que Exato. participar. Tem muita coisa boa no mercado aí para você ver, para você implantar nos seus condomínios. Sim. Quem diria que há 10 anos atrás a gente estaria falando de mercadinho, lavanderia, tecnologia facial, aplicativo que você consegue acompanhar as coisas em tempo real. E eu não estou falando de muito tempo, falando 10 anos. Não, É, o mesmo Vai. com a gente. Se a gente ficar trancada dentro de um lugar só dentro da empresa, a gente não traz tecnologia nova para o cliente. Para o serviço de portaria, isso agrega muito a mão de Muito. obra que a gente tem. Muito. Supre qualquer
pendência que tem ali da parte humana, a tecnologia supre. E a tecnologia está ligada a tudo, né? Hoje você faz muita compra online. Tudo. Eu, por exemplo, tenho coisa de compra de mercado, a gente faz online. É verdade. Então você tem tudo ali, você tem uma demanda muito grande de encomendas que você tem que controlar, que você tem que saber para que você entrega, de onde você recebeu. Às vezes você pode estar recebendo ali um detergente, quando você pode estar recebendo um iPhone 16 que custa R$12 mil. Então isso tudo chega onde? Chega na portaria. Então o porteiro tem que estar treinado ali, ele tem que saber como direcionar, como armazenar, como para quem entregar, para você não ter nenhuma questão, né? E a tecnologia ajuda muito, porque tudo que chega é cadastrado, é QR Code, já chega direto no celular do morador. Sobe o pop-up Todos lá, os aplicativos do Grupo RM hoje é conectado, todos os moradores. Então, assim, pra gente, tecnologia é o que a gente sempre está buscando. E o Grupo RM, né, Sueli? Eu acho que, não nos gabando aqui, né? Mas estamos à vanguarda também de muita coisa aí e sempre procurando melhorar. E que não nasceu da noite pro dia. É o que eu sempre falo. Não nasceu da noite pro dia. A RM não surgiu ontem, nossa, e hoje é uma empresa grande, com a quantidade de funcionário que tem, com a tecnologia que tem. Não. É um processo. E muitas vezes as empresas elas não estão querendo aprender que é um processo. Ninguém nasce grande. A Coca-Cola não nasceu sendo a Coca-Cola. A Coca-Cola, se eu não me engano, nasceu vendendo 8 garrafas para hoje ser uma gigante multinacional. Então, é um processo. E as pessoas precisam entender que nada nasce da noite para o dia. Que é uma construção. A gente está falando de uma empresa de mais de 20 anos. Que hoje chegou nesse patamar, por quê? Porque investiu, capacitou funcionários, nunca lesou ninguém, não deu problemas no mercado. Discordância, gente, algum condomínio que não gosta? Tem, da mesma forma que não gosta do Grupo LC, alguns. Faz parte, né? E isso faz parte. Né? Faz parte, a gente lida com pessoas. Faz parte. Muitas. Mas tem alguma coisa para falar? Me lesou, fez alguma coisa errada? Não, isso é maravilhoso. Você deitar à noite e dormir tranquilamente, perfeito. Mas uma coisa que a gente também pode falar, que o Rogério mencionou no começo, eu vou reforçar agora. A questão de parceiros de qualidade conosco. O Grupo LC conosco na parte contábil ajuda muito. Porque a empresa, ela quebra. 500 mil eu vou voltar nos 500 mil do condomínio. Eu tenho que voltar nos 500 mil. Você vai nesse condomínio e fala, eu preciso ir lá falar, gente, dá uma auditoria lá. O Lúcio já dá auditoria lá, né, Lúcio? Eles fizeram auditoria recente. Vamos lá, gente. Mas 500 mil para uma empresa que está começando no primeiro ano, e não é muito difícil, as faturas de portaria são altas. O lucro não é alto, mas as faturas são altas. E aí, se você não tem, você quebra. Exatamente. E aí também tem aqueles aventureiros que vêm para o mercado, deixa a empresa que está ali há anos trabalhando, aprendeu, e aí aparece com valores absurdos, tributação errada, o cliente contrata, fica 2, 3 anos, quebra. E aí você pega o cliente todo machucado. Todo. E aí, assim, sempre que eu vou falar de terceirização de mão de obra, de falar de empresa, eu sempre uso a seguinte máxima. A empresa, ela fecha a porta, vai embora, e você nunca mais localiza ela. O condomínio ele vai estar no mesmíssimo lugar que a portaria para receber a citação trabalhista, e vai pagar. Já vi vários condomínios pagando citações trabalhistas altas, porque a empresa sumiu. Alguém vai pagar a conta, gente. E esse alguém vai ser o condomínio que vai estar ali no mesmo lugar para receber a citação. Eu não acho justo, a gente já pagou, que não sei o quê. Mas pagou errado. Quem paga errado, paga duas vezes? Paga 2 vezes. E vai pagar. Não tem como fugir. Você vai pagar, vai ser tributado, vai ser cobrado. E não tem como fugir, né, gente? Você vai ali fazer e vai pagar 2 vezes. Eu já comi inúmeros casos de condomínios pagando ação trabalhista por solidariedade. Porque a empresa sumiu, desapareceu. A gente teve um condomínio que pagou 800 mil de ações trabalhistas. Um condomínio muito grande. Pagou 800 mil de ações trabalhistas. Nossa. Porque a empresa simplesmente não pagou. Então, que parece muito, muito grande, mas tem condomínio que tem 30, 40, 50 funcionários. Tem condomínio que tem 50 funcionários, é muito grande. E aí, quando você fala, por exemplo, de uma ação trabalhista, de um funcionário que ele não recebeu ali, o que manda a convenção, vale refeição, vale alimentação, PLR, não foi pago férias, foi pago 13º, não depositou um fundo de garantia, vai somando. Tem correção. Deu 30, 40 mil uma ação, vezes 30, você tá falando um valor bem alto. Exatamente. E vai pagar, gente. O condomínio vai pagar. Se você não checa mensalmente, não acompanha, e aí a empresa simplesmente sumiu, vai pagar. Muitas vezes você contrata a empresa, você foi na sede da empresa? Você foi conhecer se essa empresa tem história? Qual empresa, qual condomínio essa empresa atende há anos? Sabe o que a gente costuma falar para os nossos clientes, os futuros? Fala com um ex-cliente nosso, que é o que você falou. Exato. Eu não gostava muito da Sueli, eu não gostava muito do Rogério, eu não gostava muito do fulano. Eu não gostava muito, mas não tem. Lesou, deixou de pagar, ficou aqui o prejuízo, a ação. Então, assim, fala com o cliente está feliz com a gente, está lá. Tem cliente de 20 anos com a gente, vários. Mas fala com esse cliente nosso. Então, assim, tem que pesquisar, né? O porquê.
Ah, eu troquei porque é caro. Ah, é caro? Mas por que é caro? É caro mesmo? Ou é o valor justo de mercado, né? Então, assim, vai ter essas informações. Outras, não. E assim, acompanhe também, por exemplo, eu fui síndico do Village da Fonte um tempo, depois mudou para um outro síndico, hoje já está num outro síndico. Pronto. A empresa está lá. Não tem nada a ver que A empresa está tudo ok. Está prestando serviço lá, 12, 13 anos que eu acho que a RM está no Village da Fonte. Se você vai contratar, conversa com o condomínio. Liga para o síndico. Quanto tempo a empresa está aí? Ela já trocou o CNPJ? Porque tem isso também, né? Tem isso também. A empresa tem o nome, mas hoje é um CNPJ, amanhã é outro. O CNPJ sempre do ano vigente. Exato. É do exercício o CNPJ. Os funcionários reclamam de alguma coisa? Vocês acompanham a regularidade? Acompanha isso. Porque se a empresa estiver ok, gente, o seu cliente vai ser a sua maior referência. Exato. E a empresa vai te dar referência. Vocês estão ali há anos no mercado, estão ali há muito tempo prestando um serviço. Ninguém nem pensa em trocar, na verdade. Porque sabe que o valor que está sendo cobrado é o valor de mercado. E quando você vai comparar... Ah, não, quero fazer uma cotação. Vamos comparar banana com banana? Não dá para querer comparar banana com laranja. Exato. Porque os valores não batem. Então, o que essa empresa tem? Como ela está? Ela está no enquadramento tributário correto? Ela está prestando qual serviço? Ela tem supervisão? Ela tem base? Ela tem o quê? Ah, não, essa aqui também que a gente está comparando são iguais. Vocês vão ver que a diferença de valores é que nem a mínima. administração no seu caso, né? É igual a administração. Tem condomínio, tem que ter empresa que administra condomínio de 1.000 unidades por 5 mil reais. Exatamente. E aí tem a parte contábil? Não tem. Tem a estrutura? Ou faz diferente, né? Tipo assim, é 5 mil, mas aí você paga a parte contábil, você paga a folha de pagamento, você paga para emitir imposto, você paga. No 12. montante, é 12. É 12. E aí o morador acha que tá pagando mais barato, muito mais barato. Não, é 5 mil, a outra era 8, era 10. Tem que ter esse raciocínio, tem. essa visão, né? E tem muita administradora que eu falo hoje que ela é emissora de boleto. Ela não é administradora. Administrar condomínio não é gerar boleto. Gerar boleto é um menor serviço que um administrador de condomínio faz. Até porque com 2 cliques... Sozinho, né? Faz sozinho a emissão dos boletos. Sozinho. Ela faz a emissão dos boletos, dispara com 2 cliques. Então, esse é o menor serviço de uma administradora. A administradora ela tem que fazer todo o acompanhamento financeiro, tributário, essa questão de normas, de acompanhar advertências e multas, dar um assessoramento para o síndico, falar, esse mês aqui você está fugindo um pouco da previsão orçamentária. O que aconteceu aqui, Você pode desequilibrar o caixa do condomínio. Não adianta você, depois de 12 meses, você falar, olha, você gastou mais do que podia. Tarde E você não me avisou lá atrás? Eu gastei mais do E que a podia. culpa ainda é da administração, porque não avisou ele que Exato. gastou, né? Então, se você consegue dar esse auxílio, você consegue acompanhar, dar essa assessoria, essa consultoria, você vai sair em frente. Mas faz diferença, né? Faz diferença. O E é síndico correto. trabalha com tranquilidade. Exato. E é correto, né? Porque assim, também não é justo por condomínio pagar e não ter o que precisa como assessoria, né? E eu vejo também, Lúcio, que é notório também, você avisa o síndico que ele está gastando, que ele não tem dinheiro e ele continua gastando. Só que aí, chega na assembleia, ele olha e fala, agora se sobe lá, você é o contador. Né? Explica. Como você consegue? Porque eu sei que você deve guardar os e-mails, você fala, você vai fazer, tá bom, pode mandar um e-mail para você. É isso que você faz? Porque você sabe que tem esses síndicos, né? Sim, a gente faz, a gente orienta, a gente manda por escrito, fala. Porque na hora de uma assembleia dessa, você vai falar, mas então eu te avisei, tá ali o negócio que eu te avisei. Porque é do ser humano, às vezes, o ser humano que não tem muita boa, querer jogar pro outro, né? Tem uma amiga minha, administradora em São Paulo, que um síndico profissional, por sinal de grande nome em São Paulo, resolveu fazer uma obra de fachada de 480 mil reais sem passar por assembleia. O condomínio tinha o dinheiro, tá? O condomínio tinha o dinheiro. Todo esse valor sem passar na assembleia. Sem passar na assembleia. Ele fez a obra da fachada sem passar na assembleia. O condomínio tinha mais de 1 milhão no caixa. Só que o dinheiro não pertence à pessoa. Dos outros, né? O dinheiro é dos outros, né? o dinheiro é dos condomínios. Você não faz o que você quer. Você faz o que você quer com o seu dinheiro. Na sua conta, você vai lá e você faz o que você quiser. Com o dinheiro dos outros, você não faz o que você quiser. E ele fez a obra. Um grupo de moradores achou que não deveria ter feito, que deveria ter feito de outra forma, tudo entrou na justiça. E o judiciário entendeu que estava errado. E o juiz fez devolver. Só que a administradora não tinha um e-mail orientando, falando que ela orientou a não fazer. Ela foi condenada de solidariedade. Olha, tá A vendo? ressarcir o condomínio. Por isso, olha, tá vendo? Porque não tinha um simples e-mail ali orientando, eu não recomendo fazer tal coisa, Sim, porque tem claro. que fazer uma assembleia para tal Falta item. de conhecimento prejudica a Prejudica. própria empresa. Por isso Não que tem só que o ter uma cliente. administradora responsável, coerente, com toda a responsabilidade da LC. Porque senão acaba acontecendo isso mesmo. Sabe? Sim. E é comum também. Porque, realmente, gastar dinheiro dos outros é tão gostoso, Lúcio. Né? É fácil. Não é seu, não foi suado por você. É fácil. Mas trabalhar com a administradora que nem a LC, a gente fica tranquilo que é tranquilo, terceirizado. Porque assim, exatamente.
é um valor significativo da despesa do condomínio. E aí, quando tá mal administrado e não tem dinheiro, aonde vai? Terceirizado que não Fala recebe. pro Rogério aguardar pra esperar, Suelen. Exatamente. Rogério, você não vai receber esse mês, não, porque o condomínio tal não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Porque a administradora não fez o papel dela. E os condomínios que a gente tem com vocês É o contrário. em dia. Paga até Às vezes antes, paga às vezes. A gente tem uma grande credibilidade, inclusive com o prestador de serviço do mercado, porque muitas vezes eu ligo para prestador de serviço e alguns que estão assistindo aqui vão atestar que a verdade é. Falou, Gerson é um deles. Gerson, eu preciso fazer tal coisa. Eu não tenho dinheiro pra te pagar hoje, eu vou pagar dia tal. Ele sabe que dia tal ele vai receber. Tranquilo. Tranquilo. Confia. Então ele vai lá. O Gerson já me socorreu de madrugada, inclusive. Que eu precisei dele pra fazer tal coisa. Ele me socorreu. Porque ele sabia que naquele dia tal eu ia pagar ele. Não vou ficar enrolando. Amanhã eu te pago, amanhã eu te pago, amanhã eu te pago. Porque a pessoa conta também com aquele dinheiro. Exatamente. Primeiro que ela saiu da casa dela de madrugada, né? Eu acho que é um absurdo você ter que valorizar as pessoas que prestam serviço pra você desse jeito. Ninguém sai de sua casa de madrugada porque, não tinha nada melhor pra fazer. Porque ele tá no conforto da casa dele, descansando com a família dele, e foi socorrer lá porque estava tendo um vazamento, uma questão elétrica, para que você, morador, acorde de manhã e consiga tomar seu banho normal. Sim. Porque se ele não fizer isso, você vai acordar de manhã e não vai ter água, e não adianta você reclamar. Então, vamos valorizar esses profissionais, né? Vamos ali fazer, respeitar, pagar em E a dia. gente agradece. Tem bastante administradora que trabalha conosco que são bem sérios como o Grupo LC. E porque, assim, depende, né? Por mais que a empresa seja saudável financeiramente, mas imagina uma desorganização tamanha que a gente não tem recurso. Vai quebrar, né? Então a gente agradece muito por essa organização. E a parceria também, né? Porque, assim, existe também a situação... Trocou o síndico, tem que fazer a renovação na ata. Tem banco que não paga se trocar. Trocou no outro dia. E a gente entende o processo, porque a gente trabalha com isso também. Então, por várias vezes... o Lúcio com condomínios nossos... Não é que não tem o dinheiro, é que existe um processo. As pessoas não respeitam. Né? Então, isso é parceria. Não, entendemos, Lúcio. Quando? Tal dia. E sempre foi cumprido. Então, tem que ter esse bom senso, tem que ter a parceria e respeitar sempre, né? O parceiro. Eu acho importante. Tem que respeitar. Você tem que saber para você contar, né? Para você ter boas parcerias, que é o que a gente está falando aqui, né? Em administração e gestão de condomínio, você tem que ter parceiros que vai te socorrer. Exatamente. A hora que o portão quebra... Não é programado. Você não sabe a hora que ele vai quebrar. É sábado, domingo no feriado. A hora que a bomba estourou lá no condomínio, tava tudo em dia de manutenção completamente em dia. Deu um pico de energia. Você vai ter que chamar quem? Você vai ter que chamar um prestador que te atende. Eu vou fazer 3 cotações. Não dá tempo, meu filho. Não dá tempo de fazer 3 cotações nesse caso. Você faz 3 cotações, você vai contratar uma manutenção preventiva para um contrato normal, por uma hora de urgência. Não tem como. O primeiro de atender, você vai falar, tem como você vir aqui resolver? Porque senão, como que você vai deixar o condomínio de 200 unidades sem água? À noite. Verdade. Na sexta, no sábado. E deixa eu... Meu Deus. Você fica pendente. Absurdo. Mas deixa eu te perguntar um negócio, agora voltando na parte de tributação. E a questão de recibo? Vamos pegar um recibinho ali. Não pode. É que eu pensei assim, correndo, meia-noite, eu precisava e peguei um recibinho. A lei, ele estipula hoje que se você for pagar alguém com recibo, é um recibo de pagamento de autônomo, né? Já tem um nome para isso, recibo de pagamento de autônomo, então, em que incide imposto. Exatamente. Você desconta 11% do prestador de serviço de INSS e além desses 11%, você paga mais 20%. Quando ele paga mais 20% de imposto. Então, vou ter que pensar em tudo isso quando eu vou pegar o recibinho. Exatamente, você tem que pensar nisso. Nossa, mas é um condomínio super tranquilo, ninguém fala nada, tá tudo lindo. Até o dia que troca a gestão. Esse condomínio é cíclico, né? Muda alguém para o condomínio e começa a querer ver e até lembrar que, nossa, realmente houve a concordância lá atrás, sua vida virou um inferno como síndico. Sim. E numa dessas você pode, inclusive, tomar um processo criminal aí por estar concorrendo com sonegação fiscal. Então, não tem recibinho, não tem esses recibinhos... De papel de pão. Aquele famoso de papel de pão. Não existe. Isso aí você faz na sua casa, pra você pagar alguma coisa da sua casa. Mas era urgente. Mas não tem como aceitar esse tipo de coisas nos dias de hoje ainda, né? Lembre-se que eu contei pra vocês da história de Santos. Essa história de Santos está se espalhando. Eu tive em Belém no comecinho desse ano, falei dessa história de Santos, tudo, e aí o síndico lá falou, então, eu sou aqui do lado de Ananindeua, e Ananindeua fez igual. Notificou todo mundo para entregar os livros de prestação de contas, ou seja... Condomínio é uma fonte inesgotável, gente. Tem muito dinheiro circulando em condomínio. Muito. Nós, do Grupo LC, movimentamos mensalmente entre pagamento de contas em torno de 35 milhões de reais de condomínios. Estou falando de um administrador com 100 condomínios. Você imagina, a gente tem administrador com 1.000, 2.000, 3.000 condomínios. A circulação é muito alta. É muito alta. E óbvio, o que a Receita Federal fez? Vamos olhar para isso, gente. Vamos olhar ali para condomínios. Com muito carinho. Ninguém olhava para condomínio. Né? Ninguém olhava para condomínio. Mina parada condomínio era um negócio lá que ninguém nem prestou atenção. Prefeitura tá de olho.
todo mundo de olho. Receita Federal está de olho, porque é fonte de receita. Exato. Então vamos cobrar isso e não aceite, porque numa dessa. Primeiro, se chegar uma intimação para você entregar os últimos 5 anos de livro, você não é opcional, você não tem como não entregar, você é obrigado a entregar. Aí corre atrás do contador, desesperado. E Nossa. aí, se você não guardou, se você não tem, ou se você tem um monte de recibinho lá, pode sentar e esperar que o auto de infração vai vir Vai bem chegar. fundamentado ali para você pagar. Nossa. E você vai pagar, porque se você não pagar, ele escreve em dívida ativa, remete para fins criminais, que a Receita Federal remete para fins criminais quando ela pega a fraude. Então, você quer passar por isso? Eu, quando era síndico, nunca passei. Porque primeiro eu sou contador, né? Não tinha nem como falar que eu não sabia. Não pode nem Então, alegar mas você ignorância. como síndico hoje, você quer passar por um risco desse? Você acha que vale a pena você passar por um risco desse? Eu não acho que vale a pena você correr certos riscos para uma coisa que, sabe, vai beneficiar você em quê? Quase Quantos reais nada. você está deixando de economizar com isso? Nada. Ao contrário, vai te prejudicar. Exatamente. E às vezes a gente vê a administradora contratando a gente vê condomínio contratando administradora que não tem conhecimento. Ou, às vezes, aquela situação, a gente faz tudo aqui mesmo. Tem uma salinha, senta uma pessoa e ela faz tudo ali. E acha que a gestão do condomínio é ali dentro. Então, assim, é muito mais ampla a questão de tributação, de declaração. Você falou de SPED, você falou de REINF também tem. Sim. Então, assim, são declarações que têm que acontecer mesmo num condomínio que não tem movimento. E tem prazo. Não é o dia que você quer. Se você não entregou no prazo, tem multa. Muitas, a gente tinha uma extinta declaração chamada GFIP, que era uma declaração que hoje foi substituída pelo FGTS Digital. E essa declaração ela tinha um prazo para ser entregue, que era até dia 7 de cada mês. Se dia 7 cair sábado, domingo ou feriado, tinha que ser antecipado. E tinha uma multa prevista nessa bendita declaração, que a Receita Federal nunca cobrou essa bendita multa. Nunca. E um monte de gente entregava isso aí o dia que queria. Na festa. Não tinha funcionário, entregava dia 20, entregava dia 15, nunca entregou no prazo. Até que um ano, no dia 30 de dezembro, alguém na Receita Federal falou assim, estamos fazendo nada, vamos verificar se isso aqui está em dia. Vamos cobrar E eles multas? emitiram aproximadamente R$500 bilhão As em autos de infração. retroativas? Aos últimos 5 anos. Eu tenho um amigo contador Meu Deus. que ele teve que vender um apartamento para pagar as multas. Que tristeza. Porque o escritório dele realmente estava entregando em atraso e ele Fazia pagou aí quando na tinha. fase de R$400 mil de multas para pagar. Meu Deus do céu. Eles esperaram a pagar das luzes do dia 30 de dezembro, porque se virasse o ano, prescrevia. Receita Federal, né? Ela Foi tá lá, ali, ela tá 5 anos. quietinha, mas ela tá só. Exatamente. Ela tem tudo, a legislação a favor dela, a hora que ela quiser, ela usa. Exatamente. Então não dá pra brincar, tipo, vamos fazendo assim, vai dar certo, tá tudo bem, não deu nada até agora. E hoje é uma velocidade muito rápida. Antes você tinha, por exemplo, a suspensão do CPF por falta de entrega da declaração de imposto de renda, geralmente era em março do ano seguinte. Hoje, o prazo de entrega da declaração é 31 de maio. Você não declarou o seu imposto de renda em julho, o CPF está suspenso. Está pendente de regularização. É É rápido. porque é tudo digital, né? E hoje, com o CPF pendente, você não movimenta a conta bancária. Enquanto você não resolver, travado. você fica travado. Você não faz PIX, você não movimenta nada. Você é um Você cidadão trava. ali, Você não é, nada. você não tem o Você seu não existe, registro, na você não tá verdade. lá, é. Porque hoje ninguém recebe em dinheiro, todo mundo recebe hoje Sim. por meio digital. Então você fica sem saber. Então é muito rápido hoje. Um débito era escrito em dívida ativa quando? Quando virava o ano. Hoje, em 3 meses, está escrito em dívida ativa. Um débito vai para cartório. Então tem uma série de mecanismos aí que a tecnologia também veio para o bem e veio para o mal. Muita coisa avançou, né? Então hoje, por exemplo, você pedir um pedido de CNPJ de condomínio, tramita tudo na forma digital. Antes você tinha que tirar um monte de cópia autenticada, agendar horário, Ia lá, protocolar da né? Papelzinho da Receita. Receita. Hoje, gente, a agência aqui da Receita Federal de Suzano eu nem vejo aberta, na verdade, mais, né? Eu não lembro a última vez que eu estive numa agência da Receita Federal. Eu acho que foi antes da pandemia, por sinal. Depois disso, nunca mais, porque hoje todo meio ele passou a ser digital, tanto pro bem quanto pro mal. Então, muita coisa hoje, intimação é eletrônica, você recebe lá de forma digital. Então, cuidado de achar que você não vai ser pego nem nada, porque a Receita Federal está de olho aí. Tanto um condomínio pequeno quanto no grande, ele tá de não olho. tem tamanho de condomínio, Não não tem tem. condomínio. O condomínio fica ali ou não, vai ser cobrado. Não tem. Tem prefeituras obrigando recadastramento. Se você não recadastrar, tem multa. Itaquá, por exemplo, prefeitura de Itaquá, você tem prazo para entregar uma declaração de ISS. Não entregou, a multa é R$1.500. Olha só. Você vai brincar com isso? Não dá. Você vai deixar de E tem gente de que brinca, fazer? viu? Tem gente que brinca. Tem síndico que brinca, tem administradora que brinca e Mas prejudica. depois que brinca e depois que vem a conta, aí acabou a brincadeira. Acabou a né? mas você vai a contratar uma brincadeira- administradora hoje, gente? O
que essa administradora tem? O que ela oferece? Quantos anos ela tem de mercado? Qual a expertise dela? O que ela entende de condomínio? Isso. Administrar condomínio não é só emitir boleto, a gente acabou de falar aqui. Se for só Entende emitir que é isso? boleto... É boleto e paga conta. Se for só isso, você contrata um software. Tem um monte de software gratuito na internet, inclusive, que você contrata e emite o boleto, paga a conta e tá tudo certo. Administrar condomínio é muito mais que isso, né? Com certeza. E eu sempre sou uma pessoa que falo isso em assembleia, que é me ver irritadíssima e falar que a gente só emite boleto. A pessoa senta um dia lá com a gente na empresa, ver. você vai ver se a gente emite boleto. É só isso que é mesmo, né? a coisa que menos gente faz no Não escritório. mexe com isso, né? É emitir Quase. boleto. É Exatamente. automático. É verdade. É importante, o Lúcio, falar sobre isso, né? Porque a gente vê dia a dia acontecendo essas coisas. Imposto de renda, por exemplo, quem faz, minha é o LC também. Meu né? também, é LC. E eu tô tranquilo já há muito tempo em relação a isso, mas é bom também o pessoal saber que se precisar fazer declaração de imposto de renda, o Lúcio também tem expertise nisso, e a LC tá lá, né, Lúcio, para atender, né? Estamos lá para atender, para dar consultoria, caso você precise ter alguma consultoria em relação a tributos, quer tirar uma dúvida, essas coisas, nossa empresa está lá. É especialista nessa questão de tributos, né? Venho dando curso aí pelo Brasil em razão de tributos para condomínios, que é uma grande deficiência no mercado hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, nos procure lá que a gente está à disposição para atender. Muito bom, legal. Então, mesmo tendo uma administradora, eu, síndico, posso procurar a LC para me dar um suporte. Pode procurar. Avaliar, analisar. Pode procurar a Tá bom. LC, que a gente vai dar todo o suporte ali, fazer análise para você, se você quiser. Se precisar de indicação de auditoria, a gente indica auditor também, para que a gente consiga fazer e dar um auxílio, né? Que legal. Meu sonho é que a gente tenha condomínios valorizados e que a nossa profissão tenha uma profissão de equilíbrio de valorização. Em que quando a gente for falar assim, nossa, eu estou numa concorrência, nossa, eu vou concorrer em administração de condomínio, eu e RM, a gente sabe que ali a gente está numa condição de igualdade, de oferecer um serviço de qualidade, um serviço bacana, em que a gente sabe que quem levar aquele contrato ali vai estar fazendo um bem para o mercado. E não umas empresas que você vê e que você fala assim, nossa, que pena que esse condomínio foi para tal empresa. Exatamente. Isso seria o sonho nosso também, né? No A serviço, especialização né? também. A paridade de serviço, de escolha de qualidade, não preço. Sim. Porque as pessoas, como hoje todo mundo deve ter ouvido, nós falamos bastante de preço. E as pessoas ainda têm esse vício, essa crença de que o barato vai dar certo. E muita gente depois se E arrepende. paga caro depois, paga caro. E às vezes nem consegue pagar. Não consegue. Porque chega a um valor que até é impagável. Mas, gente, foi muito bom receber o Lúcio aqui, ó. Quase uma hora. Quer dizer, passou de uma hora, né, Guter? Guter, nosso assistente aqui, ó, está ali. aqui. E foi muito bom. O assunto, assim, eu dava para continuar até. Mas é muita coisa. É muita coisa, mas o Lúcio nos prometeu que vai vir novamente, vai trazer Pode mais chamar. conteúdos aí, que eu sei que aí tem muita coisa. É um poço de conhecimento. Obrigado, né? mas pode chamar, estou à disposição aqui pra gente. Sempre estudando, sempre evoluindo. Parabéns. A gente sente muito orgulhoso de participar um pouco dessa vida sua, porque A você está parceria, 20 né? anos junto, é quase uma vida, né? É muito tempo, é muito verdade. tempo. A gente tem orgulho do Grupo LC, do Lúcio, o CEO, que fez essa história linda que é o Grupo LC. Parabéns, muito obrigado pela sua presença. O Hélio dá os parabéns. pro nosso Gratidão, amigo. Lúcio. O Lúcio sabe que eu adoro ele como pessoa, como profissional, você sabe disso. Ajuda muito, esclarece muito. Tudo que eu preciso, eu sempre busco ele. Busco a sua equipe também. Sua equipe é excelente. E, por sinal, uma equipe muito antiga também lá você tem, Sim. né? Então a gente é super tranquilo com relação a isso. Gratidão imensa pela parceria conosco. Super bem-vindo sempre. Esteja conosco aqui mais vezes. Eu que agradeço o convite, né? O Rogério falou, é uma história, né? Eu vi o Rogério, conheci o Rogério antes de ser pai, conheci a Sueli antes de ser mãe, vendo as crianças grandes crescendo aí, já correndo, dando mais trabalho ainda. Então, é muito orgulho ver uma empresa crescendo, do jeito que a RM cresceu, como se posiciona no mercado. Às vezes vejo o outdoor, falo ainda pro Rodrigo, falo, olha, a RM colocou um outdoor ali, ó, a RM tá fazendo tal coisa. Ó, e se a gente passou aqui em frente, fala, olha como a fachada da RM tá bonita. Então, é muito legal ver a empresa crescendo, sabendo da história, sabendo o quanto vocês se empenham, o quanto vocês trabalham por isso. Muito Eu obrigado. que agradeço pelo Obrigada. convite. Isso aqui é uma lembrancinha só do Grupo RM, tá? De coração, queremos agradecer você e que você volte mais vezes aqui para participar do nosso podcast. Só convidar que eu estou à disposição. Muito obrigado. Gratidão, Rogério. Muito obrigado. E esse foi mais um RMcast. Muito obrigado por ficar aqui conosco. Acreditamos que tenhamos agregado muito no seu conhecimento. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Tchau! Tchau. Tchau.